The Washington Post destaca embate entre Moraes e Musk sobre a liberdade de expressão no Brasil. O jornal americano The Washington Post publicou uma matéria nesta quinta-feira, 18, onde repercute o embate que está ocorrendo neste momento entre o bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre a liberdade de expressão no Brasil. No texto, o Washington Post afirma que a disputa entre Musk e Moraes no Brasil pode influenciar como as plataformas de mídia social policiam seus usuários em países que regulam a liberdade de expressão de maneira diferente dos Estados Unidos. De um lado está Alexandre de Moraes, um dos mais agressivos agentes contra a desinformação. Nos últimos anos, à medida que o líder de direita brasileiro Jair Bolsonaro e seus apoiadores questionavam a integridade das eleições no Brasil, Moraes recebeu poderes ampliados para combater a disseminação de informações falsas online. Como chefe do principal tribunal eleitoral do país, ele emitiu mandados de prisão contra dezenas de figuras e exigiu que empresas de mídia social retirassem dezenas de contas, diz o texto. Depois, a Musk, o bilionário da tecnologia combativo que, desde que assumiu o controle do Twitter, relaxou as restrições da plataforma sobre conteúdo de ódio e permitiu que a desinformação inundasse a plataforma em nome da liberdade de expressão, acrescenta. Nos Estados Unidos, Elon Musk vai depor sobre Alexandre de Moraes e deve intensificar os ataques ao judiciário brasileiro. O empresário Elon Musk fez mais uma publicação direcionada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes. Desta vez, na noite desta quinta-feira, 18, uma denúncia gravíssima que coloca em xeque o resultado das eleições 2022, e que pode comprometer o processo eleitoral brasileiro e o próprio TSE. O dono da rede social X publicou em seu perfil que Alexandre de Moraes interferiu absolutamente nas eleições do Brasil. O empresário Elon Musk fez mais uma publicação direcionada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes. Desta vez, na noite desta quinta-feira, 18, uma denúncia gravíssima que coloca em xeque o resultado das eleições 2022, e que pode comprometer o processo eleitoral brasileiro e o próprio TSE. Elon Musk é convocado para audiência no Congresso dos Estados Unidos. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos convocou o empresário Elon Musk para uma audiência que deve acontecer até o dia 8 de maio no Congresso americano. As informações são do colunista Paulo Capelli. O objetivo da convocação é discutir as ações do ministro Alexandre de Moraes, que foram enviadas para a plataforma com pedidos de exclusão de conteúdos ou de contas. Nesta quarta-feira, 16, a Câmara dos Estados Unidos divulgou um documento de 541 páginas acusando Moraes de censurar opositores políticos. O documento, intitulado O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden, no caso do Brasil, tem 541 páginas e destaca 90 decisões de remoções de conta e conteúdo, ordenadas por Moraes. O governo brasileiro busca forçar empresas de mídia social a censurar mais de 300 contas, incluindo a do ex-presidente Jair Bolsonaro, do senador Marcos Duval e do jornalista Paulo Figueiredo Filho, e diz nota divulgada pela Câmara. Musk e Moraes entendam o embate e o que pode vir à tona. Dono do ex-Twitter fez publicação respondendo o ministro e anunciando que liberaria contas da rede social que haviam sido bloqueadas por decisões judiciais. O mecanismo da VPN permite que um usuário navegue em páginas da internet sem que o provedor de acesso consiga rastrear de qual país a conexão está sendo feita. Portanto, se o antigo Twitter for bloqueado no Brasil e, consequentemente, ter o acesso barrado por operadoras brasileiras, as pessoas conseguiriam entrar no X pela VPN. Nos últimos 2 dias, o bilionário fez uma série de postagens contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, cujas medidas podem ter como desfecho a proibição do X no Brasil. O empresário pede a renúncia ou impeachment do magistrado sob a alegação que as exigências de Moraes para a plataforma ou violam a legislação brasileira. O que deve acontecer agora? As falas de Musk acontecem na esteira do chamado Twitter Files Brasil, uma referência à divulgação de supostos documentos internos do Twitter que mostravam que os conteúdos impulsionados pela rede tinham parcialidade. O primeiro conjunto de relatórios foi divulgado no final de 2022 pelo jornalista Matt Taibbi.
Ele compartilhou e-mails internos da empresa sobre a decisão da companhia de suprimir temporariamente uma história do New York Post de 2020. As alegações nunca foram comprovadas. Na última quarta-feira, 3, o assunto voltou à tona quando o jornalista norte-americano Michael Shellenberger postou críticas amorais no que está sendo chamado de O Twitter Files Brasil, composto por prints de e-mails que seriam de um ex-executivo do Twitter, em que ele teria criticado pedidos de acesso a dados de usuários da plataforma pelo judiciário brasileiro, contrariando a política da própria rede. O jornalista acusa o ministro de exigir que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários que subiram hashtags que ele ou não gostou ou censurar, unilateralmente, postagens de parlamentares brasileiros e tentar transformar as políticas de moderação de conteúdo da rede social em uma arma contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Esses pedidos não são inéditos e envolvem investigações de ataques a ministros do STF, além de solicitações para conter a propagação de notícias falsas. Segundo a apuração da âncora da CNN Raquel Landim, a filial brasileira da plataforma X ainda aguarda instruções da sede nos Estados Unidos sobre como prosseguir juridicamente em relação às recentes decisões tomadas por Moraes. A plataforma estuda 3 alternativas: quebrar o sigilo das medidas, descumprir as decisões, entrar na justiça. Segundo fontes que acompanham o assunto de perto, a plataforma X está muito incomodada com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que corresponsabilizou as plataformas por publicações feitas por terceiros nas eleições municipais, inclusive com multas. Em decisão divulgada na noite de domingo, 7, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito contra Elon Musk. O magistrado acrescenta que, se a plataforma não respeitar as medidas judiciais, uma multa diária de R$100 mil será aplicada por perfil desbloqueado. Ainda na decisão, Moraes pede a inclusão de Musk como investigado em um inquérito já existente, o das milícias digitais. Ministros da Suprema Corte veem as publicações de Musk como uma demonstração de incômodo com as regras impostas pela justiça brasileira ao uso das redes sociais nas eleições deste ano. Mesmo sem aprovação de uma nova lei específica, todas as plataformas serão impostas a controle mais rígido de postagem e impulsionamento no período eleitoral deste ano, repetindo medidas que foram adotadas no Brasil no pleito de 2022. Na segunda-feira, 8, a Polícia Federal disse que vai investigar se há crime nas declarações de Musk sobre Moraes. No final da noite de segunda, Musk também atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e em nova publicação sobre Moraes.